sejam bem-vindos à nossa sexta aula. Na aula de hoje, nós iremos continuar falando sobre tópicos de conhecimento muito importantes para nós desenvolvermos nossas conversas, a nossa conversation. E por que eles são importantes? Porque no dia a dia nós precisamos falar sobre os assuntos recorrentes, como os tópicos da aula de hoje, que são os dias da semana, os days of the week, os meses do ano, que são os months of the year, sobre as horas, que em inglês se chamam hours, e também sobre datas, as dates. Iremos começar falando sobre os dias da semana, os days of the week. Quando os dias possuem uma semana, sabemos que a semana possui 7 dias. Os dias da semana receberam os nomes que nós conhecemos por meio de uma grande herança na antiguidade clássica, que vieram do latim e da mitologia greco-romana. Os dias da semana em inglês devem sempre ser escritos com a primeira letra na sua forma maiúscula. Eles são chamados de weekdays, dias da semana, enquanto o fim de semana é chamado de weekend, e os dias úteis são chamados de business days. Agora, nós vamos conhecer cada um dos dias da semana em inglês. Na língua inglesa, o domingo é chamado Sunday, a segunda-feira, Monday, a terça-feira, Tuesday, quarta-feira, Wednesday, quinta-feira, Thursday, sexta-feira, Friday e o sábado, Saturday. Então, nós podemos perceber que cada um tem um nome bem específico. No entanto, há uma semelhança maior entre a Tuesday e Thursday, terça e quinta-feira. Nós temos que verificar que a grafia é mais semelhante do que as outras, no entanto, há pequenas diferenças, assim como na sua pronúncia, que deve ser bem acentuada. Tuesday, terça-feira, e Thursday, quinta-feira. Temos o TH mais forte no início da frase, da palavra, perdão. Vamos continuar com o nosso assunto. Agora conheceremos quais são os meses do ano. Antes de nós conhecermos os meses do ano, vamos agora ver como ficaria uma referência a um dia da semana em uma frase. Nosso primeiro exemplo diz: I work for Monday to Saturday, que significa eu trabalho de segunda a sábado. I study English on Mondays, significa eu estudo inglês nas segundas-feiras. Então, percebam, nós temos aqui, nesses dois exemplos iniciais, a utilização dos nossos dias da semana em frases. Frases do dia a dia, frases em conversas muito necessárias. Então, percebemos também que, ao falar sobre um mês, nós usamos a preposição on. Nós veremos melhor isso em seguida. Vamos continuar lendo os nossos exemplos. O terceiro exemplo diz: I visit my mom on the weekend. Eu visito minha mãe nos fins de semana. Nosso quarto e último exemplo dos dos dias em frases, temos o seguinte: I'll play volleyball on Wednesday this week. Eu vou jogar vôlei na quarta-feira, esta semana. Então, nós temos aqui vários exemplos de como usar a informação sobre os dias da nossa semana em frases do nosso dia a dia, em uma conversation. Agora sim, vamos conhecer os meses do ano, os months of the year, que também são muito importantes na hora de desenvolver uma conversation, porque podemos conversar sobre as suas datas comemorativas, sobre dias de semana de tais meses. Podemos desenvolver várias possibilidades de conversa utilizando esses conhecimentos. Na língua inglesa, cada mês tem um nome específico. Cada um deles também
tem muita semelhança com os nomes da língua portuguesa. Então, temos essa facilidade em relação a esse aprendizado. Na língua inglesa, janeiro se diz January, fevereiro, February, março, March, abril, April, maio, May, junho, June, julho, July, agosto, August, setembro, September, outubro, October, novembro, November e, por último, dezembro, que na língua inglesa é chamado de December. Então, agora nós conhecemos todos os meses do ano e vamos ver agora como utilizá-los em frases. Agora veremos cada um dos exemplos do nosso quadro. O primeiro exemplo diz: I moved last month. Eu me mudei no mês passado. Então, sempre que nós quisermos falar sobre um mês anterior, usamos a expressão last month. Segundo exemplo: see you in a month. Te vejo em um mês. Terceiro exemplo: I bought it in May. Comprei isso em maio. Terceira frase: I'll be back in September. Eu voltarei em setembro. I'll see you in October. Vejo você em outubro. I've waited for a month. Eu esperei por um mês. We're moving in January. Estamos mudando em janeiro. I had the flu in April. Tive uma gripe em abril. Então, o que nós podemos perceber aqui que, ao contrário dos dias da semana, que são precedidos geralmente, em regra, pela preposição on, nós possuímos aqui a preposição in, quando relacionada aos meses. In May, in September, in October, in January, in April. Então, sempre que for relacionado aos meses, usaremos a preposição in, como veremos mais tarde. Ainda existem as expressões hoje, ontem e amanhã, sendo muito importante conhecê-las. Today é a expressão em inglês utilizada para se referir ao hoje, enquanto yesterday e tomorrow são as expressões utilizadas para se referir ao ontem e amanhã. Como exemplo da utilização do today em uma frase, temos o exemplo I come today. Eu venho hoje. Como um exemplo de yesterday, ontem, temos a seguinte frase: worked yesterday. Trabalhei ontem. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. E, como exemplo da última, temos a frase tomorrow. Temos a frase relacionada à palavra tomorrow. I will arrive tomorrow. Eu chegarei amanhã. Ao falarmos sobre meses em uma conversation, nós temos que saber how to use the preposition, como usar a preposição. Por quê? Antes de escrever o nome dos meses, diz a regra que devemos usar a preposição in, e a letra inicial do nome do mês sempre na sua forma maiúscula. Como, por exemplo, no seguinte exemplo, Christmas is in December. O Natal é em dezembro. Então, colocamos a preposition in antes do nome do mês, December, que vem com a sua letra inicial na forma maiúscula. Ok, nós vimos que quando nós queremos falar sobre um mês em uma frase,
nós usamos a preposition in. Mas e quando nós falamos sobre um dia e um mês? Day and month. Nós devemos, segundo a regra, usar a preposição on. Por exemplo, her birthday is on February 10th. Lembramos que na aula anterior nós estudamos os números ordinais, que se referem à ordem. Então, é no 10º dia de fevereiro. Vamos ver agora a tradução da frase. O aniversário dela é no dia 10 de fevereiro, é no 10º dia de fevereiro. Então, como nós usamos não só o mês, como também o dia do aniversário, temos a junção de day and month, nós devemos usar a preposição on. Tudo bem, então, quando nós queremos também agora falar sobre um dia, um mês e um ano, day, month and year, nós usamos, segundo a regra, a preposition on, como no seguinte exemplo. She was born on September 7th, 2017. Então, ela nasceu no dia 7 de setembro de 2017. Ela nasceu no 7º dia de setembro de 2017. Temos aí a referência a um dia, a um mês e a um ano específico. Por isso, usamos a expressão on em inglês. Agora, nós conheceremos as hours. Como devemos perguntar ou falar sobre horas em inglês? É um assunto também muito comum e muito necessário para iniciar uma conversa ou para fazer uma pergunta necessária, que é saber que horas são. Vamos conhecer. Como você pode dizer para alguém perguntar as horas? Temos várias opções, entre elas as que estão no nosso quadro abaixo. What time is it? What is the time? As duas primeiras frases significam, em conjunto, a expressão que horas são. Também temos a opção de dizer você tem horas? E o equivalente a essa frase em inglês é Have you got the time? Você tem horas? Ou Do you have the time? Você tem horas? Então, são essas opções. Nós iniciamos uma conversa com alguma dessas frases. Mas, para falarmos sobre horas, também temos que conhecer algumas regras da língua inglesa sobre o assunto. A primeira delas diz que para nós dizermos horas exatas, ou seja, horas sem os minutos, usamos a expressão o'clock, como no exemplo abaixo. Alguém pergunta, What time is it? Que horas são? E alguém responde, It is 6 o'clock. O que isso quer dizer? Quer dizer que são 6 horas em ponto. São 6 horas. Então, sem colocar os minutos, representando-se uma hora exata, nós usamos a expressão logo após o número que representa a hora, colocamos a expressão o'clock. A segunda regra diz que devemos usar expressões específicas para horários que antecedem o meio-dia, AM, e para aqueles posteriores ao meio-dia, PM. Como nos seguintes exemplos. It is 7 a.m. São 7 da manhã. It is 7 p.m. São 7 da noite. Na língua portuguesa, nós não temos essa diferença entre AM e PM. Nós possuímos números diferentes para simbolizar a mesma coisa. Por exemplo, 7 da manhã não é representado pelo mesmo número que 7 da noite. 7 da manhã temos o número 7, enquanto 7 da noite temos o número 19.
Então, sempre que nós queremos falar sobre a mesma situação em inglês, devemos lembrar sempre das siglas AM e PM, que significam antes do meio-dia para os horários da manhã, AM, e posteriores ao meio-dia com os horários da tarde e da noite. Mas também temos duas expressões importantes que devem ser conhecidas. O meio-dia é chamado de midday, enquanto meia-noite é conhecida como midnight. Agora nós iremos falar sobre as dates, as datas. Como nós podemos falar e escrever sobre uma data em inglês? É da mesma forma que em português? Não. Em inglês existem várias formas que também, como na língua portuguesa, são determinadas pelo grau de formalidade. Mas, ao falar sobre uma data, existe uma diferença muito importante entre a língua inglesa e a língua portuguesa, que é a diferença entre month, day and year. Por que essa sequência é diferente da nossa? Porque na nossa sequência, ao ser expressa uma data, nós temos a sequência day, month and year. Começamos pelo dia, depois mês e por último ano. Mas na língua inglesa há uma particularidade, porque sempre que se expressa uma data, se usa esse mesmo molde. Primeiro o mês, depois o dia e o ano. Há a inversão entre dia e mês. Na tabela ao lado, nós temos as expressões que simbolizam essas várias formas de falar sobre uma data que são determinadas pelo grau de formalidade. As de cima são as mais formais e a partir do momento que vão descendo, vão se tornando cada vez mais informais. A nossa primeira expressão diz February, the 24th, 2018. Ela utiliza o número ordinal 24º. Nós já estudamos e entendemos que no final do número ordinal temos a terminação TH. TH. Fevereiro, o 24º dia de 2018. Na nossa próxima expressão, temos a palavra February, seguida pelo número ordinal 24, com o TH, que torna um número ordinal. Então, 24th, de 2018, 2018. A nossa terceira expressão diz February 24, 2018. Nessa expressão não há o TH porque deixa de ser um número ordinal a partir do momento que deixa de ser uma expressão de hora, de data, perdão, mais formal. Torna-se agora mais informal. E a partir dela, temos outras expressões utilizando os numerais, começando pelo número 2, que simboliza o mês de fevereiro, de February, como o segundo mês do ano. Logo em seguida, o número 24, significando o dia, e em seguida o ano 2018. As duas últimas expressões utilizam a mesma combinação, no entanto, acrescenta-se o 0 na última, 02, para simbolizar o mês, e na primeira e na última, nas duas últimas, quer dizer, nós temos a alteração do ano. Deixa de colocar o 20 para colocar apenas o 18. Nós também fazemos isso na língua portuguesa. Então, qual é a diferença? Por que tem essas diferenças entre essas expressões sobre os dias, meses e anos, as datas? Por quê? Bom, os primeiros exemplos da nossa tabela mostram situações mais formais e por isso são expressões extremamente formais. Essas diferenças existem porque existem formatos de escrita, lugares que você escreve. Então, essa utilização é uma escolha pessoal. As primeiras expressões da nossa tabela demonstram maior respeito pelo leitor e entre outras coisas. Bom, as sentenças, as formas mais curtas, são usadas em situações mais comuns e menos formais,
como, por exemplo, uma carta entre amigos, uma nota, algo desse formato. O formato que pertence à última parte da nossa tabela demonstra um caráter mais oficial e é visto tipicamente em faturas ou em documento oficial ou técnico. O nosso primeiro exemplo da tabela mostra um formato extremamente formal e utilizado principalmente em materiais impressos, como por exemplo um convite de casamento. Nesses formatos numéricos, pode-se utilizar o ponto final ou o hífen, ao invés da barra. Então, ao, ao escrever um número dos meses, o nome dos meses, por extenso, sempre devemos iniciar com letra maiúscula. É uma especificidade também da língua inglesa. E além dos números ordinais, que também devem ser destacados, como nós já destacamos. E é isso, pessoal. Nessa aula nós conhecemos sobre os dias da semana, os meses do ano, as horas e as datas. Com isso, nós aprimoramos o nosso vocabulário e ampliamos as nossas possibilidades de conversa. Agora já podemos falar sobre assuntos básicos, como esses que nós usamos em todos os nossos dias. Obrigada. Caso tenha alguma dúvida, alguma questão a ser resolvida, é só entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Até a próxima aula. Thanks!